então o material que vocês vão precisar. O tempo? Tá? Não, então tá gravando. Então, ó, o que que a gente vai ter aqui, ó? Essa é a moldeira individual que todo mundo vai usar. Pessoal, prestem atenção aí, ó. Ela já tem uma curvatura própria para você encaixar em um dos lados. Alguns de vocês eu vi que elas são fixas, então você escolhe o lado fixo. Essa aqui não, ela movimenta, tá vendo? Ó? Então você pode usar ela tanto para esquerda quanto você pode usar ela para direita, tá vendo? Certo? Então é basicamente isso aqui, ó. Então essa aqui é móvel, certo? Tem alguns de vocês que é fixa. Então a móvel, vocês usam um encaixe anatômico para o lado que vocês vão estar utilizando, certo? O cabo dela fica para fora da boca do paciente, Exato. não é para a garganta do paciente, isso, não, ó. tá, gente? O cabo é sempre, ó, para os incisivos, ó. Certo? Ó. Então, beleza. O que que nós vamos fazer? A gente vai fazer a proporção de água. Isso aqui eu queria que o Raposo mostrasse para vocês. Eu sempre deixo um pouco a menos. Vê se você consegue de lado aqui assim para eles verem. Ó, eu sempre deixo um pouco a menos de água, tá? E para quê? Porque a gente vai precisar de uma consistência um pouco mais íntegra do alginato, tá? Alginato mais firme, tá, pessoal? Aí a gente coloca um pouquinho a menos de água. Certo? Então aqui, ó, eu tenho, então vai a água primeiro, o líquido primeiro. O pó já foi remoído, tá tudo já esperando vocês aí, certo? Tá dando para ver pelos monitores, pessoal? Sim. Ótimo. Ó, e eu vou fazer uma única porção, que vocês vão perceber que já é muito, tá? Ó. Parece que não vai dar, parece que o alginato tá bem seco, sabe? Mas é a consistência adequada do alginato. Não sei se já faz tempo que vocês não manipulam o alginato, mas o alginato ele tem essa consistência mais firme, tá? Melhor Ó, ele assim do que ele caindo, ó, tá? Da espada, tá? pessoal. Porque aí eu vou conseguir, ó, casquinha do McDonald's, entendeu? Vocês vão até preencher o finalzinho, tá? E aí o lado que a gente fez a eleição, eu vou virar e simplesmente eu vou encostar, ó. Eu não vou esmagar, por quê? Porque eu tenho que ter espessura do alginato. Se fica muito fino, o alginato ele não dá conta de deformar ou ter uma deflexão, certo? Então o alginato tem que ter uma espessura mínima, a parede dele. Vamos aguardar então aqui a gelificação, tá? Deixa quietinho, não precisa mexer, certo? Se eu tivesse com luva e com o dedo molhado, eu ia fazer. Vou aproveitar o tempo da gelificação. Espere aqui para mim, por favor. Vou aproveitar o tempo da gelificação para explicar o que vai ser a prática de hoje, tá? Olha só como que hoje a gente não pode dar bobeira. Então eu vou liberar vocês para fazer um intervalo, para dar uma descansada mesmo, tomar um café e voltar tranquilamente. O que que a gente vai fazer? Ó, nós vamos preparar esse molar aqui, correto? Então hoje vocês vão ter que passar todas as etapas que nós não vamos repassar com vocês, porque já foi passado. A gente vai separar os dentes. Depois que a gente separou os dentes, eu vou fazer as incisões cervicais, depois as orientações verticais, perdão, a oclusal, tá? Depois as verticais e aí eu preparo todo o dente. Ao final você vai estar nisso aqui, não vai? Sim. Certo? Olha a característica desse preparo, pessoal. Olha lá, ó. Ele é um preparo extremamente retentivo, vocês estão vendo? Então, quer dizer, ele tem menos inclinação, que é o preparo que vocês vão estar fazendo para metalocerâmica. Mas vocês estão vendo que as paredes, pessoal, quando eu olho, ó, eu consigo enxergar que elas são divergentes, elas convergentes. Convergindo, né? Exato. Uma para a outra. Então, ó, se eu olhar por cima também, mostra lá a oclusal, Ó. eu consigo ver o término. Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês. Ó, então, se eu não estiver enxergando o término, olhando por cima no meu preparo, quer dizer que tem alguma parede que está retentiva demais, tá? Agora, o que vai ser a prática de hoje? Vocês viram que eu fiz isso aqui, ó, com o alginato? Certo? Então é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Certo? Eu fiz com o alginato. O que eu vou ter aqui então, ó? Ó, só para vocês perceberem. Eu vou ter quem? A cópia aqui dentro da anatomia do dente, certo? Acho que não dá pra ver que tá meio escuro, Tá né, escuro. pessoal? Põe a Mas lâmpada aí. moldou o dente, tá? Não tem como ligar agora. Ah, não tem. Então, olha lá, ó. Aqui tá, eu moldei o dente, igual nós fizemos ele aqui, certo? Então, ele tá moldado aqui, ó. Ela vai pôr uma lanterna aqui, ó. Ó, isso é proatividade, isso aí. Aí, Paola, Ó, show.
Tá vendo, ó? Então o que nós copiamos? Nós copiamos o dente íntegro. Antes de certo? preparar, tá, gente? Tem que moldar o dente. Isso. Agora, então, vou mostrar uma coisa pra vocês. Tem um estilete aqui. Você pega um estilete que tá ali pra mim, por Eu vou favor. moldar ele com o alginato antes de preparar. Então, ó, só para vocês terem uma noção do que nós estamos fazendo pela técnica do alginato, tá? Ó, o Paulo tá cortando, pessoal, só para demonstrar para vocês. A gente não faz isso não, tá? O molde não vai ser cortado. Vocês não vão fazer isso em casa, não. Se vocês quiserem, depois mais para frente, eu vou até ensinar. Fazer isso com silicone. Molda o dente antes de preparar, faz um moldezinho com silicone, corta, para poder servir de guia do tanto que eu desgasto no meu preparo. Que é o que o Paulo vai mostrar para vocês aqui. Se vocês guardarem o alginato de vocês, é possível isso ser feito. Sim. Ó, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Olha lá, ó. O que é... O que foi feito aqui, perdão. Ah, tá ao contrário. Aqui, isso, aqui, ó. Aí. Olha lá, vocês estão percebendo, ó, o que foi desgastado e o que é a coroa do dente? Então tudo isso aí que vocês estão vendo vazio vai ser preenchido por quem? Pelo material restaurador provisório, que no caso é a resina. Certo? Ó, tá mais certo, pessoal, a parte de baixo aqui, ó, tá? Aqui tem um espaço entre a cúspide e o silicone. Ó, tá O vendo? outro ali ele tá muito próximo, tá? Então, não, é que a gente ajusta aqui. É, Televisão, olha lá, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, então, Rede Globo. Rede Globo. Ana Maria Braga. Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar, então, esse molde aqui e vou colocar resina aqui dentro. Nós vamos manipular a resina e colocar a resina aqui dentro. Quando o preparo estiver pronto, nós vamos levar ele aqui, ó. O preparo vaselinado, isolado, tá? Vaselinado isolado, eu vou colocar aqui. Até esperar o quê? A cura da resina. Certo? Não pode ser completa, tá, pessoal? Porque senão ela trava no preparo. Exatamente. Isso aí depois do intervalo eu vou mostrar para vocês. Agora, depois que eu coloco a resina, ó, eu tirei o meu molde, não tirei? Ó, o que copiou lá, ó? Olha lá, pessoal. O dente e a coroa. Agora, quando eu tiro ela daqui, ó, quem tá aqui? A minha coroa. Só que você tá vendo que ela tá sem acabamento, ela tá fosca, ela tá feia, ela tá irregular, né? Ó, então eu tenho que acabar para ela poder estar encaixando e entrando aqui direitinho. O que eu vou fazer então? Poxa, eu vou dar acabamento, usar brocas adequadas e aí ele vai ficar dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá? Polido e bem acabado. E o paciente vai para casa. Deixa eu ver onde que ele, essa aqui encaixa. Essa normalmente é a nossa primeira sessão, pessoal, lá, ó. tá? Preparo e provisório. Provisório e acabamento. Certo? Então é isso que a gente vai fazer. O que todo mundo fez? Então, isso aqui, ó. Olha Nós lá, vamos pessoal. tirar agora, nesse momento, ó. E eu tenho, então, o que aqui, ó? Eu tenho o dente que eu vou desgastar, o dente que eu vou preparar, que no caso vai ser o 27 ou 17, tá? Então aí eu vou colocar resina aqui dentro com essa espátula aqui, ó. É uma espátula 31, ou vocês vão usar a espátula 7. E depois eu volto quando o meu dente estiver, então, preparado. Certo? Então o que nós vamos fazer agora, neste momento? O molde com o alginato Just It. Só isso, ok? Certo para 90% da turma, tá? É quando a gente para, concentra e foca na próxima etapa. Ah, não, professor, não terminou? Não tem problema. Os casos individuais são muito poucos que não terminaram, não chegaram num nível técnico adequado aqui. Esses os professores já vão entrar agora e intervir com vocês e os estagiários e os monitores. Certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que vamos fazer juntos aqui algumas etapas, tá? Ó, primeira, vaselinar bastante o dente, todo mundo. Olhem no monitor, tá, pessoal? Ó, Visualize pelo monitor de vocês. bastante Muito mais fácil vaselina. que ficar olhando direto aqui pra gente. Vocês vão passar vaselina, inclusive, na gengiva do modelo de vocês, pra gente não ter problema, tá? Tá. Quando eu passei a vaselina, veja que ela ficou grossa em algum ponto e tal. Ó, eu vou vir
e vou deixar só a camada bem fina dessa vaselina. Passa ela em tudo, tá? Ok? Não deixa camadas muito grossas, senão a gente vai ter problema com a polimerização. Certo? Todo mundo fez isso? Todo mundo já fez? Ah, vocês estão sem vaselina, né? Deixa ele só Perdão. Ó, o que nós temos aqui? Nós temos o nosso negativo. Certo? Então isso aqui todo mundo já tem condição de fazer. O que nós vamos fazer? Eu só vou conferir, ó, se a peça ela está encaixando no lugar certo. Por exemplo, ó, aqui é o lateral, que está pegando aqui nesse pontinho aqui, tá vendo? Eu tenho que ver se ela vai encaixar lá no lateral, ó. O cabo da moldeira tá para trás só porque é no vídeo, tá, pessoal? Ó, vou tirar só para vocês poderem ver, hein? Que ó, olha como que tá encaixadinho, tá certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que essa peça ela vai entrar certinha, tá bom? Eu poderia fazer isso, talvez eu até dou conta de colocar, tá? Pondo o dente errado, vocês vão ter um provisório inadequado. Então a minha sugestão, peça a lapiseira, Maria. Aqui, ó. Minha sugestão é que vocês peguem um ponto de referência para marcar com a lapiseira, ó. Que ela vai estar antes de pôr a resina, que vai estar o ponto onde que vai encaixar, tá vendo? Você pode até estender pro alginato um pouquinho, né, Paulo? Pode aqui, ó, pode, ó. Pode fazer uma marca aqui, ó. Vocês saberem onde que encaixa, gente, porque ó. o que mais erra nessa técnica. É porque você desespera. Inserção. Exato, porque você desespera, que você tem que pôr resina, você tem que encaixa e ela tá polimerizando. Aí você põe no lugar errado. E você põe no lugar errado, tá? Ó. Então, ó, tá bem encaixadinho, bem marcado. Perfeito. A vaselina tá pronta. O que nós vamos fazer agora? Essa é a técnica que no vídeo foi sugerido para vocês, onde nós vamos pôr aproximadamente 12 gotinhas, tá, de monômero, que vai aqui ao fundo. Olha então, a quantidade de pó, pessoal. A quantidade de pó é muito pouquinha, tá? Que tá aqui Ó, e aqui dá pra gente ir observando. Talvez eu acho que eu pus pouquinho demais. Eu acho que eu pus muito pouco. Mas vai dar pra vocês perceberem aqui, ó. Vai ser o seguinte, ó. Eu falei que ele é libanês, é econômico até na quantidade de resina. Pus pouco mesmo. Mas aí, vou pôr mais um pouquinho, ó, tá vendo? Se ela ficou nessa consistência que vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Líquida. Bem líquida. Dá pra ir nós colocando um pouquinho mais, ó. Ó a delicadeza. Mas a resina acrílica, para fazer isso, infelizmente, é no olhômetro mesmo. Essa era a mesma aquela que a gente colocava, aquela vermelhinha aqui? Ó. Ela é branca. Ó a consistência, tá vendo? Ela tem brilho ainda. Ela tem uma consistência que tá boa, tá? Tá mais firme. E agora eu vou colocar ela aqui no nosso preparo. Perdão, no alginato. Não, tá certo, o meu não tem terceiro molar. Certo? Ó, vocês espatulam, organizam ela direitinho. Se quiser colocar um pouquinho de monômero também para modelar ela melhor, ó, é possível. Se ela entrar um pouquinho mais fluida do que isso, pessoal, facilita. Ela já copia completamente, tá? Mas se ela tiver um pouquinho mais firme, igual o Paulo mostrou, é só fazer isso, ó. Ótima saída. Tá? Ó, e agora vamos lá, ó. Posso esperar ela perder um pouco o brilho. Tá? Ela já está começando a perder o brilho, que eu já coloquei ela um pouquinho mais mais rígida, mais viscosa. Tá, ó, tá perdendo o brilho, ó. Quando ela estiver perdendo o brilho, você pode já aproximar. Vaselina está colocada e agora então nós vamos estar copiando aí o nosso preparo. Certo? Ó, pessoal, lembre que o cabinho da moldeira é para frente. Para tá? frente. Ele só tá assim para não atrapalhar o nosso vídeo aqui para vocês. Tá? Ó. E acabou. Essa é a atividade que vocês vão fazer. Nós vamos aguardar em torno, tá, de uns 5, 6 minutos. E nós vamos remover. Tá? E é só isso que nós vamos fazer. Tem que passar vaselina no paciente também, no dente do paciente.
Mostra, viu? Tá. Ué, não parece que eu tô olhando pra aqui bater. Só, ó. Eu pensei que ele ia ficar no dente. Tá aqui já. lá, ó, no final, ó. Às vezes fica. Às vezes fica no dente, tá? É. Às vezes sai na moldeira. Eu já vi gente fazendo aqui na boca, daqueles mocap.